Antes de começarmos a ver os processos de refino propriamente dito, é importante nós conhecermos alguns conceitos preliminares sobre o petróleo e sua origem. Então vejamos de onde vem o petróleo. Vemos aí uma ilustração do petróleo sob a superfície, aqui com a torre terrestre, mas no Brasil 90% vem da plataforma, vem do mar. Muito bem, o petróleo ele é formado nessa camada amarela aí, que é uma camada de rocha porosa, é o que chamamos de rochas sedimentares, até porque o petróleo é constituído de sedimentos orgânicos. Esses sedimentos, pela pressão e temperatura, vão se transformando nos hidrocarbonetos e vão migrando. Porém, para que realmente se forme um petróleo, é necessário que você tenha uma capa azul, que normalmente é uma capa basáltica, ou seja, de um material impermeável, porque senão o petróleo se formaria, mas se perderia. Por isso, o pessoal da perfuração, da exploração, justamente usa sismógrafos para identificar onde você tem essas capas asfálticas, porque lá, possivelmente, você tem um acúmulo de petróleo. Na realidade, não só de petróleo, você vê aí que, de acordo com a densidade, você tem uma camada de água, a água salgada, dos tempos dos oceanos primitivos. Aí o petróleo, que é menos denso, mais leve, forma uma camada intermediária, e acima a camada mais leve, que é o gás natural. Eventualmente, você pode ter pouco petróleo e muito gás natural, são chamados poços produtores de gás. Aqui, por exemplo, você tem tipicamente um poço produtor de petróleo, mas que carrega muito gás associado. Bom, então é daí que se extrai o petróleo. Mas qual é a composição do petróleo? Então, quando nós falamos C, índice número, é a quantidade de átomos de carbono em cada molécula. O gás natural, o componente mais leve do petróleo, é tipicamente C1, C2, metano, etano. O GLP, o gás liquefeito de petróleo, é tipicamente C3, C4, propano, butano. O corte que corresponde à gasolina, nafta, gasolina ou nafta, depois a gente vai ver qual a sutil diferença entre gasolina e nafta, vai do C5 ao C9. O querosene, quando falamos de querosene, poderia até ser o querosene de iluminação, que foi há mais de um século atrás, mas hoje em dia, predominantemente, o querosene de aviação. O querosene de aviação, os motores a jato não usam gasolina, por outras razões aí que a gente pode ver depois. Mas usa o querosene de aviação, que é C10 a C14. O óleo diesel é de C14 a C20, de 14 a 20 átomos de carbono. O gasóleo, que não é utilizado como tal, mas é carga para o FCC, para o craqueamento catalítico fluido, ele vai de 15 a 25 átomos de carbono. Os lubrificantes e as parafinas vão de 20 a 35 átomos de carbono. O óleo combustível, você vê que nessas últimas aí você tem algumas superposições, né? O óleo combustível tem de 25 a 35 e os asfaltos tipicamente têm mais de 35 átomos de carbono. É o produto, o derivado mais pesado do petróleo. Algumas outras características importantes. Na exploração do petróleo, para você avaliar quão fácil ou não será extrair esse petróleo, é um grau API que caracteriza a densidade, a leveza ou não do petróleo. É uma fórmula empírica, não tem nenhum significado em si, senão como uma gradação para você avaliar a leveza do petróleo. 141,5 dividido pela densidade da amostra de petróleo, menos 131,5. Para ter uma referência, o petróleo Brent, que é basicamente o que se usa como referência no mercado internacional, quer dizer, se fixa o preço do Brent e aqueles que têm API maior que o Brent terão um preço maior e os que têm um API menor que o Brent terão um preço mais baixo. O API Brent é 32.
Quando nós temos óleos com API maior que 40, eles são chamados de extra leves, levíssimos. Entre 33 e 40, leve. 27 a 33, médio. 19 a 27, pesado. 15 a 19, extra pesado. E abaixo de 15 é o chamado asfáltico. Algo também importante é a questão do enxofre, que é o principal e mais danoso contaminante do petróleo. Então, os petróleos que têm um teor de enxofre menores do que 0,5% em massa são chamados de petróleos doces, sweet, enquanto se tem acima de 0,5% são os petróleos ácidos, sour oils, ok? É importante notarmos que nós, no Brasil, sempre tivemos uma característica. Obviamente, é mais fácil você tirar petróleo em terra do que no mar. Só que 90% das nossas reservas estão no mar. Ainda no mar, obviamente, quanto maior a profundidade, mais difícil é. As primeiras plataformas fixas, Namorado, Pampo, Cherne, etc., tinham lâminas d'água de 100 e poucos metros. Porém, se descobriu o petróleo em águas ultra profundas, com lâmina d'água de 2.000 metros. A Petrobras foi pioneira na extração de petróleo em águas tão profundas, tanto que a cada ano, no mês de março mais ou menos, tem em Houston a OTC, Offshore Technology Conference, onde a Petrobras é sempre um astro, tendo diversas vezes ganho o principal prêmio, o Oscar da indústria offshore. A Petrobras se destaca porque foi a primeira empresa no mundo que conseguiu extrair petróleo com uma lâmina d'água de 2.000 metros. E mais, esse petróleo de águas ultraprofundas era um petróleo, além de tudo, ingrato, que era um petróleo pesado. E aí veio a descoberta do pré-sal. O que é o pré-sal? Naquela primeira figura eu não mostrei, mas é que depois disso há uma camada de sal, que às vezes é uma camada muito espessa, pode chegar a quilômetros de espessura. E a Petrobras investiu em procurar óleo abaixo dessa camada de sal e descobriu petróleo, que é o famoso petróleo do pré-sal. Por que pré-sal? Pô, você está furando, vem depois do sal. Vem depois na hora de você furar, mas na hora da sua formação, este petróleo foi antes de se formar, se depositar essa camada de sal. Daí o nome pré-sal, cunhado pelo geólogo Marco Antônio Pinheiro, cujo livro é um dos que eu recomendo na bibliografia. Há uma história muito interessante, todo brasileiro deveria ler esse livro, que o pré-sal é uma conquista brasileira. Muito orgulho para nós. Muito bem, e o pré-sal, o óleo do pré-sal, ele é extremamente difícil de tirar. Os arautos da desgraça diziam que não se conseguiria tirar petróleo a preços comercialmente viáveis devido às dificuldades, e hoje em dia o pré-sal já é explorado com preços compatíveis com a produção em outros campos, e mais da metade da nossa produção de petróleo hoje vem do pré-sal, que tem agora o outro lado da moeda. Apesar de ser extremamente difícil de você chegar lá e explorar, tirar esse petróleo, requereu muito estudo, muita tecnologia, muito investimento da Petrobras, é um óleo leve, é um óleo de boa, de excelente qualidade. Nem tudo pode ser má sorte, né? Alguma coisa tem que facilitar. Continuando, o óleo, independente da sua classificação, como vimos aquelas camadas, água, óleo, sal, não imaginemos que elas estão assim perfeitamente delimitadas. Então, obviamente, o petróleo que você extrai carrega água e carrega gás. Temos que separar esses componentes. Como se faz isso aí? Quando você faz a extração do óleo, que vem sempre carregando água e gás, você usa o SAO, separador de água, óleo e gás. O fluido entra, choca-se com uma placa defletora, o líquido, por maior densidade, cai, vai para esse compartimento intermediário, onde a água, por ter densidade maior que do óleo, fica na parte inferior, o óleo, com uma densidade menor, vai para cima, fica flutuando na água. Todo mundo que já viu um óleo aí perto do corpo sobre a água, vê que o óleo fica boiando,
Então, ele fica por cima. Então, daqui de baixo sai a saída de água, obviamente tem que ser tratada antes de ser, né, descartada, etc. E o óleo sobrenada aquela outra placa, e aí tem à direita aí a saída de óleo. E os gases saem por cima. Tem aí um demister, que basicamente é uma almofada de tela metálica, vamos ver daqui a pouco como é o aspecto dela, que é um retentor de particulado. E aí sai o gás. Esse gás ainda carrega, tá, componentes leves do petróleo, por isso nós vamos ver que tem a UPGN, Unidade de Processamento de Gás Natural. Mas é importante essa separação, que normalmente o petróleo é extraído a grande distância de onde ele é refinado. Então você tem que fazer o deslocamento. Então, um deslocamento bifásico, ou seja, fase líquida e vapor e gás, é complicado. Então é bom você poder escoar gás por gasoduto e escoar óleo por oleoduto. E como é que é a cara do demister? Demister nada mais é senão isso aí. Como você vê, é uma almofada de telas metálicas colocado, tá, na saída dos gases, de maneira que o gás passa e a tendência é que os particulados líquidos fiquem aí e pinguem de volta, tá, para o interior do vaso. Vamos ver algumas propriedades importantes dos derivados do petróleo. Ponto de fulgor. O que é o ponto de fulgor? É a menor temperatura na qual o combustível liberta vapor na quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa. Ou seja, se você tem uma lata de um produto aqui, se esse produto estiver frio, vamos dizer assim, 15 graus, você passar uma chama por cima, não é encostar, tá? Passar uma chama por cima, possivelmente não haja vapores suficientes para criar uma combustão. A partir de uma determinada temperatura, haverá a formação de gases suficientes para dar um flash, uma rápida combustão. Essa temperatura, a menor temperatura na qual se forma essa pequena nuvem para flash, é o chamado ponto de fulgor. Não confundir com a temperatura de autoignição. A temperatura de autoignição é aquela temperatura onde o derivado não precisa nem de uma fonte de ignição. Isso às vezes acontece, já houve sinistros quando eu estava trabalhando, acidentes, por exemplo, rompimento devido à corrosão de uma linha de gasolina em alta temperatura, aí a gasolina jorra e ela já sai pegando fogo, dependendo da temperatura, se ela tiver uma temperatura acima da temperatura de autoignição. Não precisa de uma chama externa. A gasolina, sei lá quantos graus, mas uma determinada temperatura acima da temperatura de autoignição, ela já saiu, já pega fogo. E tem também um ponto de combustão. Não é a mesma coisa que a autoignição. Ponto de combustão é aquela temperatura. Lembra quando eu falei do ponto de fulgor? Você passou, fez aquele flash. O ponto de combustão é a temperatura na qual o vapor continua a queimar. Ou seja, não apenas um flash, mas realmente forma uma chama. E aí vem a diferença entre dois termos frequentemente confundidos, combustível e inflamável. Líquidos que têm um ponto de fulgor acima de 60 graus, ou seja, não formam flash com muita facilidade, tem que estar acima de 60 graus, são chamados combustíveis. E os líquidos com ponto de fulgor abaixo de 60 graus são inflamáveis. Quem é um pouco mais velho, talvez se lembre que houve uma época em que, como o Brasil estava com excedente de gasolina e o Brasil sempre teve um gargalo no diesel, foi incorporado no diesel correntes mais leves. E aí os postos de gasolina passaram a ostentar cartazes assim, cuidado, o diesel agora é inflamável. E muita gente esquece, porra, é inflamável? Sempre foi. Não, ele era combustível. Quando entraram frações mais leves, diminuiu o ponto de fulgor, ele passa a ser inflamável. Ok? Vejamos outras características dos derivados de petróleo. Ponto final de ebulição. Essa propriedade é extremamente importante para a destilação. Nós vamos ver que na destilação você faz uma destilação fracionada. Você viu aí que, por exemplo, gasolina, diesel, não é um produto. Não é um C5, um C9. É C5, uma mistura de C5, C6, C8, C9, o diesel, C14, tal, etc. Né? Então, são diversos produtos e, obviamente, tem pontos de ebulição distintos.
Na torre fracionadora, haverá condensação desses componentes em diferentes temperaturas. Mas não há uma temperatura para sair, aqui vai sair a gasolina. Não, aqui vai sair um componente da gasolina, mais leve, depois sai o outro, depois sai o outro, depois sai o outro. Então são diferentes temperaturas. Então você vai justamente numa torre caracterizar qual é a região de bandeiras que vai dar origem ao diesel, que vai dar origem ao querosene, que vai dar origem à gasolina, baseado no ponto final de ebulição. Então um conjunto de bandejas baseado no ponto final de ebulição, vai te dar, tá, os componentes de cada corte. Ponto de fluidez é a menor temperatura na qual um produto, no caso o óleo, deixa de escoar livremente. Você coloca aqui, se tiver abaixo do ponto de fluidez, ele fica grudado, ele não escoa, ele não, tá, flui. Daí o nome. Que é uma propriedade importante para óleos lubrificantes. Porém, não é a única propriedade importante para óleos lubrificantes. Se não, vejamos. A viscosidade caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento, mede a espessura desse fluido. Então, obviamente, a viscosidade tem que estar adequada às temperaturas ambientais. Se, por exemplo, um fluido, um óleo lubrificante, for muito grosso, muito viscoso, quando o motor estiver frio, ele não vai se movimentar e, portanto, não vai lubrificar. Mas, se ele se tornar muito fino, quando o motor estiver quente, não vai dar a adequada proteção, não vai lubrificar também. Então, decorre daí uma característica muito importante para os óleos lubrificantes, que é o índice de viscosidade, que é quanto varia a viscosidade de um óleo lubrificante. Nós desejamos que essa variação seja mínima. Nós não queremos um óleo lubrificante que no inverno esteja espesso como mel e que no verão esteja fluido como água. Entre esses dois extremos tem que manter uma viscosidade mais ou menos constante. E isso é medido pelo índice de viscosidade, que é importante para óleos lubrificantes e que vai ser motivo de uma das unidades de processo de lubrificantes.